Olá, bom dia pessoal. Vou gravar uma videoaula aqui para explicar as atividades da semana 3. O vídeo vai ser um pouco amador porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso para vocês, né? Então vai ser uma experiência nova para mim. Mas vamos lá, tenho certeza que vai estar ajudando vocês. Então olha só, além desse vídeo, eu vou aguardar vocês às 1 da tarde para a gente discutir essas atividades, beleza? Então olha só. Como eu falei com vocês, essa linguagem que está no PET 4, essa linguagem de função, é um pouco complicada para vocês. Então, eu recomendo que participem das nossas aulas, sempre, né, às quartas-feiras, para a gente estar discutindo uma forma mais fácil de vocês compreenderem esse conceito. Até porque esse assunto era estudado no ensino médio e agora vocês estão vendo no nono ano, né? Então, essa é a primeira vez. Então, olha só, aqui tem o conceito de função linear. Então, uma função linear, ela tem essa cara. Então, outro dia a gente está vendo as funções afins, né? Então, quem estava participando das aulas lá deve lembrar e vai comparar. Então, a função linear tem essa cara aqui, AX, onde o A é diferente de zero, beleza? E o B é igual a zero. Porque olha só, na verdade, o que vai mudar da função afim, se você se lembra, a função afim tinha essa cara aqui, ó. E nesse caso, só o A que era diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, né, eu teria uma função constante, que vai aparecer em alguns momentos aqui na nossa atividade. E uma outra função que a gente vai ver hoje também é a função identidade. Vai ficar mais fácil da gente compreender o que é a função identidade quando a gente analisar esses gráficos a seguir. Na função identidade, o que acontece? É como se fosse a mesma função que a gente tinha lá, que a gente estava estudando lá no começo, a função afim, ax mais b. Só que acontece, nesse caso aqui, o b é igual a zero. Opa, escrevi diferente, né? O b é igual a zero. Então, nesse caso aqui, o b é igual a zero e o a é igual a 1. Então, quando acontece isso, eu fico exatamente com essa situação aqui, ó. F de x é igual a x. Então, olha só, nós vamos ver isso melhor nos gráficos a seguir. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um exemplo de uma função linear, que tem aquela cara, né? Olha só. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Ok, voltar. Então, aqui eu tenho f de x igual a x. Nesse caso aqui, o que acontece? O meu A é igual a 2, beleza? Nesse outro exemplo aqui também, eu tenho o caso de uma função afim. Agora eu dei o nome da função de g de x igual a menos 3x, só reescrevendo aqui. E nesse caso aqui, o A é igual a menos 3, ok? O outro exemplo é a função identidade. O que acontece na função identidade? Quando eu vou construir o gráfico, imagina que eu tenho essa função aqui, né? Essa lei que define a função h de x. Então, quando eu calcular, por exemplo, aqui h de 0, então, no lugar do x, eu vou substituir por 0. Então, h de 0 é 0. Ou seja, se o x for igual a 0, só lembrando que aqui eu tenho meu x e aqui na vertical eu tenho o y. Então, se o x for igual a 0, ou aqui, né, o 0 está aqui na origem, se o x for igual a 0, o y também é igual a 0. E onde que fica esse ponto? Aqui na origem. Mais um exemplo. Se o x for igual a 1, então quanto vai valer meu y? No lugar do x eu substituo por 1, né? E vou achar o valor de y. Então, se o x for igual a 1, eu vou vir aqui e vou encontrar o y igual a 1. Ou seja, esse ponto aqui é 1 e 1. Identidade por quê? Se eu continuar fazendo aqui, eu teria o seguinte. Quando for 2, o y seria 2. Então, eu teria o ponto 2 e 2. Então, sempre vai ser assim. Aqui era o ponto 0 e 0.
0, 0, 1 e 1, 2 e 2. Se o x fosse negativo, no caso aqui o menos 1, aí eu ia descer e meu y seria menos 1. Então, menos 1 e menos 1. Ou seja, minha abscissa é o x, né? E a minha ordenada, que é o y, sempre vão ser iguais, certo? Então, o x e o y aqui sempre vão ser iguais. Aqui é diferente na função linear. Por quê? Se eu vou calcular se eu vou calcular aqui f de 1, por exemplo, então no lugar do x eu vou colocar 1. Como a lei da função é 2x, então seria 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Ou seja, se o meu x for igual a 1, o meu y será igual a 2. Certo? Então aqui seria o x igual a 1, o y igual a 2. E assim por diante. Se eu calculasse f de menos 1, por exemplo, vou calcular números pequenos porque o gráfico é pequeno, vou encontrar assim, valores pequenos. Então ficaria 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, ou seja, se o x é igual a menos 1, está aqui do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo aqui é negativo, né? Do lado direito aqui vai ser positivo, aqui para cima positivo. Eu não destaquei isso no início porque essa não é a nossa primeira aula, né? Então, nós já discutimos isso outras vezes. Eu digo nossa primeira aula, né? Que teve vários encontros na semana 1, semana 2. Então, se o x é igual a menos 1, então o y é igual a menos 2. Então, tá aqui. Ou seja, minha abscissa é menos 1 e minha ordenada, o meu x, é menos 2. Correto? Aqui a mesma coisa. Vou pegar aqui, por exemplo, menos 1 também. G de menos 1 seria menos 3 vezes menos 1. Parênteses aqui, né? Menos vezes menos é mais. 3 vezes 1 é 3. Ou seja, se o meu x é igual a menos 1, o meu y vai ser igual a 3. Então, tá aqui, ó. Então, minha abscissa é menos 1 e a minha ordenada é 3. Então, olha só, nesse caso aqui, no primeiro exemplo aqui, eu tenho a função crescente. Por quê? À medida que os valores de x vão crescendo, o meu gráfico sempre está inclinado aqui para a direita. Ó. Sempre o valor de x está crescendo, por exemplo. Se o x é igual a 1, y é 2. Se o x é igual a 2, aí eu vou encontrar aqui, né? Seria 4 para o y. Se o x é igual a 3, o y é igual a 6. E assim por diante. Então, essa função é estritamente crescente. Então, sempre ela vai estar crescendo. Então, quando ela estiver inclinada dessa forma aqui, nessa posição, e vocês vão, de acordo com construir os gráficos, vocês vão conseguir diferenciar, essa função é estritamente crescente. Uma outra maneira de verificar que ela é crescente, porque lembra lá, a lei que define essa função é 2x, e o que acontece? Esse aqui, que é o valor de A, tá aqui, esse A é maior que zero. Então, sempre que isso acontecer, minha função vai ser estritamente crescente, será estritamente crescente. Enquanto que nessa aqui, a lei que define a função é menos 3x. E nesse caso, esse menos 3 é meu A. E esse A esse A é menor do que zero. Então, nesse caso, eu vou ter uma função estritamente decrescente. Ok? Da mesma forma, na minha função identidade, como aqui minha função é h de x igual a x, nesse caso aqui o meu a é igual a 1, e no caso 1 é maior que zero, né? Então a é maior que zero, então essa função também é estritamente crescente. Se fosse, por exemplo, h de x, sei lá, h, i, j, sei lá, j de x, uma função diferente aqui, j de x é igual a menos x. Então, nesse caso aqui, o A é igual a menos 1. E nesse caso, o A seria menor que zero. Então, teria uma função estritamente decrescente. Vamos ver isso aqui melhor no gráfico aqui, ó. Então, eu já falei para vocês sobre esse programa, o GeoGebra, que vocês podem baixar até mesmo no celular, para vocês construírem o gráfico de funções. O primeiro gráfico que eu tinha lá era a função f de x, que é igual a 2x. Então, esse aqui é o meu gráfico dessa função. Então, vou só melhorar aqui para ficar mais visível, vou colocar a espessura aqui. Então, olha só, esse é o gráfico da função 2x. Então, ela é estritamente crescente. À medida que o x aumenta,
aqui o y também vai aumentar. Eu poderia escrever ela diferente, poderia colocar na forma genérica e colocar ax. Deixa eu ver aqui se vai aceitar. A multiplica x. Não aceitou não, deixa eu ver aqui, no momento que eu não vou saber dizer exatamente o que aconteceu. Então, bora para a segunda situação, na outra situação. O outro gráfico era menos 3x. Então, tá aqui também o gráfico. Vamos só melhorar aqui. Vamos colocar a cor dele aqui diferente também. Então, olha só. Ele é estritamente decrescente. Correto? Que nós discutimos anteriormente. Se o valor de x está aumentando, ó, da esquerda para a direita, os valores de x aumentam, né? Eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, eles estão em ordem crescente aqui. Então, à medida que o x está aumentando, o gráfico está decrescendo, correto? A imagem de 1 quando eu substituo x igual a 1 lá na função g de x, aqui vai dar menos 3 e assim por diante, cada vez valores menores, aqui do lado de baixo do gráfico. Então, ela é decrescente. Vou ocultar essas duas funções e vou desenhar, projetar aqui a outra. H de x. A função h de x era essa aqui, ó. Vamos só melhorar ela aqui também. Colocar um azul aqui. Ok. Então, essa aqui era a minha função de identidade. Olha só. Se o x é igual a 1, o y é igual a 1. Se o x é igual a 2, o y é igual a 2. E assim por diante. Então, o valor de x e de y vão ser sempre iguais. Se eu desenho um outro aqui, menos x, então ela vai estar em outra posição. Vai ser bem semelhante à anterior, só que ela vai ser decrescente. Então, a função azul aqui era sempre crescente, à medida que x aumenta, os valores de y também aumentam. E aqui ao contrário, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem, né? Então, ela aqui é estritamente decrescente, enquanto essa aqui, a função azul, é estritamente crescente. Beleza, vamos voltar lá para nosso PET, para a gente fazer umas continhas. Tá bem rabiscado aqui, né? Tá um pouquinho feio. Mas vamos lá para as atividades. Então, olha só. Na verdade, não é aqui, né? A número 1 tá aqui do lado. Tá aqui do lado, vamos embora lá. Então, vamos o seguinte. Deixa eu apagar isso que eu comecei a fazer aqui. E vamos fazer umas continhas aqui, ó. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 quilograma de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Então, você poderia já pensar assim, ó. Poxa, se para produzir 1 quilo de sorvete eu vou precisar de 2 litros de leite, aí já dá para eu pensar o seguinte, né? Se eu vou produzir 2 quilogramas de sorvete, eu vou precisar de quanto? Sempre o dobro, né? Então, vou precisar de 4 litros de leite. Beleza? Se eu fosse produzir meio quilo só, meio quilo, vou colocar aqui na forma de fração. Meio quilo. Então, eu ia precisar da metade do leite ali, né? Então, eu ia precisar de 1 litro e tal. Beleza. Então, isso aí eu nem terminei de ler a questão, né? Vamos terminar de ler aqui para ver o que a gente tira de proveito aqui. Então, para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se de 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é f de uma função afim, né? Uma função afim. Nós acabamos de ver agora há pouco, né? Que ela vai ter essa cara aqui. F de x é igual a ax. E esse a é diferente de zero, né? E lembra lá, o b é igual a zero. Porque se o b não fosse igual a zero, eu teria a função afim. Nesse caso eu tenho a função afim ou a função linear. Isso aqui é a função afim ou linear. Só que nesse caso aqui é uma função afim, onde o b é igual a zero. Ok? Que nós chamamos de função linear agora há pouco atrás. Então, olha só, a lei que define é f de x é igual a meio de x, em que f de x, que representa a quantidade, em que f de x representa, vou tirar esse aqui, ó, em que f de x representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido quando se utiliza x litros de leite. Então, o que vai variar lá vai ser o leite. Então,
Você vai ter uma quantidade de leite e a partir dessa quantidade de leite você vai saber quanto que você vai produzir de sorvete, ok? Nesse caso, dessa função aqui, eu vou ter que o valor, nesse caso, o A vai valer quanto? O A vai valer meio e o B vai valer zero, ok? E o domínio da função é o conjunto dos números. Aqui eu não tenho nenhuma restrição. Ainda para falar de domínio e de imagem, é uma coisa totalmente nova para vocês. Então já vou falar, já vou resolver aqui. Então, quando eu falo de domínio, eu falo dos valores que x pode assumir. Ou melhor, tem uma restrição sim, porque você pensa, o x representa a quantidade de leite. Aí eu falo pergunto para vocês, eu poderia usar 0 litros de leite? Posso. Se eu usar 0 litros de leite, eu vou produzir nada de sorvete. Se eu usar 1 litro, posso, né? Posso usar 2? Posso usar 100? 100, mas aqui não é um 100, eu vou usar fazer um 5 aqui, fazer 500. Posso usar, sei lá, meio litro? Posso. Eu posso usar qualquer quantidade. Sei lá, posso usar 100 ml? Posso. Só que pensa comigo, eu posso usar, sei lá, menos 10 litros de leite? É possível usar menos 10 litros de leite? Não, não tem como usar uma quantidade negativa. Então, nesse caso, eu vou falar o seguinte, que o domínio são todos os números reais que nós conhecemos, os reais, positivos. Positivos, deixa eu ver, acho que eu posso melhorar e falar o seguinte, que são os reais não negativos, ok? Então, os reais não negativos. Porque se eu colocasse os positivos, o zero não é positivo nem negativo, ele é nulo. Mas eu posso usar a quantidade zero. Uma outra maneira de escrever isso seria representar dessa forma os reais positivos, ok? Positivos. Deixa eu só fazer. Deu um branco aqui, mas beleza. Qualquer coisa eu faço a correção depois se não for exatamente isso aqui, mas os reais positivos. Mas só lembrando que o zero tá incluso nesses reais aqui, tá? Porque quando eu coloco os reais positivos, o zero não tá incluso. Mas fica com essa solução aqui que ficaria mais completa, entendeu? São os reais não negativos, ou seja, eu não posso ter nenhum valor negativo. Então, bora lá. Dando continuidade. Olha só. Construa um gráfico dessa função no plano cartesiano e responda as questões. Então, eu vou começar a resolver para vocês aqui, ó. Se o meu x for igual a zero, meu f de x, ou seja, f de zero vai ser meio vezes zero. Meio vezes zero, qualquer coisa vezes zero é zero, né? Então, meu par ordenado vai ser x igual a zero e o y igual a zero. Vou deixar uns para vocês fazerem e vou fazer aqui do 4. Então, f de 4 seria meio vezes 4. Quando eu multiplico fração, né? Numerador vezes numerador, 1 vezes 4 é 4. E o 2 aqui, 2 dividido por 1, né? Debaixo do 4 aqui tem 1. Então, seria 2 vezes 1, que dá 2. Isso aqui vai ser igual a 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, meu par ordenado aqui será 4 e 2. Então, olha só. Eu posso marcar esses pontos aqui na malha quadriculada aqui, no plano cartesiano. Então, olha só. Se o meu x é 0, o y também é 0. Então, tá aqui. Se o meu x é 4, tá, o meu x está aqui, o meu y é 2, ou seja, vou fazer aqui, já tem aqui, beleza? Não precisava nem fazer esse pontinho, né? Já tem a malha. Então, depois você marcar os 4 pontos, você vai ligar esses pontos aqui, beleza? E vai formar seu gráfico. Tá pedindo, construir o gráfico. O gráfico não é só marcar os pontinhos lá, não. O gráfico é você marcar os pontos e ligar esses pontos. Mas você pode observar que para eu determinar uma reta, o gráfico dessas funções, se a gente está estudando uma reta, você só precisa de 2 pontos, beleza? Então, quando você marcar os pontos aqui, os 4 pontos, e você ver que eles não estão alinhados, você deve ter errado alguma conta aqui, ok? Então, aqui o x aqui, esse aqui era o leite, né? O leite. E aqui era o sorvete. Então, aqui vai ser os quilos de sorvete.
sorvete. Aqui vai estar em quilo, né? E aqui, litros. Litros de leite. Beleza. Então, continuando, eu vou pegar um verde aqui bonitinho, né? Fica com a cara do Palmeiras, acho que vai ser mais legal. Então, olha só. A lei de formação f de x meio de x é de uma função linear ou de uma função identidade? Então, eu não vou responder para vocês, não. Vocês vão voltar lá no início e lembrar que a função identidade tem essa cara e a função linear, deixa eu melhorar aqui para vocês. Olha só, a função linear tem essa cara, f de x é igual a x, e a função identidade tem essa cara. Então, você compara com essa função aqui e vai definir se é identidade ou linear. Beleza? A lei de formação está aqui, letra B já. É de uma função estritamente crescente ou estritamente crescente. Então, vocês olham aqui, você vai até fazer o gráfico aqui e vai observar o seguinte, que à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Então, a partir daí, você já consegue definir se essa função é estritamente crescente ou decrescente. Na dúvida, você volta aí no vídeo que nós falamos sobre isso aí já. Beleza? De acordo com a proporção estabelecida, eu estou aqui na letra C, de acordo com uma proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Lembra lá, eu tinha minha função f de x igual a meio de x. E falou o seguinte, que esse x representa a quantidade de leite, beleza? Então é a quantidade de leite que eu vou utilizar. Então, falando o seguinte, de acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Então, acontece, você vai substituir um valor aqui de x, que é a quantidade de leite, e vai encontrar a quantidade de quilos de sorvete. Então, olha só. Então, você tem essa coisa aqui, essa expressão, e você quer que isso aqui seja igual a 10 quilos, 10, né? 10 quilos de sorvete. Então, a pergunta é, quanto que você vai ter que usar de leite? Quanto de leite? Certo? Então, para você saber quanto você vai utilizar de leite, você vai ter que resolver essa equação do primeiro grau. Beleza? Acho que acredito que vocês já sabem resolver, mas se não, vocês tentam resolver aí e à tarde a gente tirando nossas dúvidas, entendeu? Então esse momento aqui é para eu tentar clarear as coisas para vocês. Aí, o que não ficar claro, aí a gente conversa mais tarde. Letra D. De acordo com a proporção estabelecida com 100 litros de leite, deixa eu ler novamente aqui. Esse barulho aí no fundo me distraiu. De acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Vamos lá. A função f de x é igual a meio de x, metade de x, ok. Então, é o seguinte, o x representa a quantidade de leite. Então, para você descobrir quanto de sorvete você vai produzir com 100 litros, então agora você vai substituir aqui o valor de x, ok? Então você resolve aí e você vai encontrar quanto de sorvete que você vai conseguir produzir. Isso dá para fazer de cabeça, né? Porque lembra lá, a proporção era de 1 kg de sorvete para 2 litros de leite. Então, sempre era metade. Sei lá, se você tem 10 litros de leite, você consegue produzir 5 quilos de sorvete. Se você tem 1 litro de leite, você consegue produzir meio quilo de sorvete, e assim por diante, beleza? Sempre a quantidade de sorvete é a metade. Mas se você fazer o cálculo aí, você comprovar. Então, olha só. Letra número 2. Letra 2, número 2. Analise o gráfico da função f de reais em reais, ou seja, meu domínio está contido no conjunto dos números reais e minha imagem também é o conjunto dos números reais.
abaixo e preencha as lacunas corretamente. Esse gráfico é um pouco indiferente para vocês, né? Tem uma cara nova, é uma coisa nova para vocês, mas eu vou procurar deixar claro aqui. Então, olha só, na verdade, a continuidade da atividade está aqui do lado direito. Esse gráfico nós vamos ter que voltar nele toda hora. Então, vamos lá no item lá, e depois a gente volta nas perguntas, depois a gente volta na... Ou melhor, acho que vai dar para fazer isso aqui. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu faço isso, então é um pouquinho novo para mim, mas bacana. Vai funcionar melhor do que eu imaginei. Ok, beleza. Então tá aqui. A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de retas. Então, bora lá. As semirretas que a questão está falando, as semirretas que a questão está falando, deixa eu voltar aqui. Então, um zoom aqui, mas não pode ser muito, porque senão vai sumir o gráfico. Então, olha, as semirretas que a questão se refere aqui, porque esse gráfico é infinito, aqui da esquerda até... Ele vem da esquerda infinitamente, lá do menos infinito até aqui. E lá, quando se refere a menos infinito, esse intervalo aqui, ó, menos infinito até 3, ok? 3 aqui, ó, 3 não, menos 3, corrigindo. Essa outra, vamos por lá, esse aqui é uma semirreta, a outra semirreta é essa aqui, ó, que começa daqui e vai infinitamente para a direita. Não tem como fazer um gráfico infinito numa folha de papel, né? Então, tem que resumir. Então, fica entendido que esse gráfico vai crescer infinitamente para lá, ou seja, ele vem aqui do 4 até o mais infinito. Esse símbolo aqui é mais infinito. E para representar aqui, eu uso um parênteses, ou então poderia escrever assim também, ó. Mais infinito e um colchete aberto, entendeu? Aí depois a gente discute essas nomenclaturas, que é uma coisa muito nova para vocês. Os intervalos são esses aqui, ó, de 2 até 4, então ele começa aqui e vem até o 4. Então, esse aqui é um dos segmentos de reta, né? 2 até 4, vou colocar assim. Esse outro aqui é outro intervalo que vem do menos 1, sempre olhando no x, né? Que é o do menos 1. Então, ele vem aqui, ó, no menos 1 até o 4. Opa, até o 4 não, até o 2. Então, esse intervalo aqui é menos 1 até 2. E o outro é esse aqui, ó, que vem do x igual a menos 3 até o x igual a menos 4, ok? Então, posso escrever ele fechado aqui até o menos 1. Ali, não sei se falei menos 4, mas menos 1. Ok? Vamos lá para a questão. A função f é definida por 5 sentenças, já li isso aqui, né? Vamos lá. No intervalo de menos infinito até menos 3, então tá aqui, ó, menos infinito até menos 3, a função é definida por f de x. F de x o quê? Qual lei que define? Olha só, para todo x, para qualquer x que eu pegar aqui, ó, pensa que eu estou pegando um x aqui, sempre ela vai tocar o gráfico em qual ponto? Sempre ela vai encontrar o gráfico no y igual a 3. Y igual a 3. Então, esse aqui, a função é essa aqui, f de x igual a 3, ok? Logo, no intervalo menos infinito até menos 3, a função é constante. Eu vou falar aqui para vocês que vou responder aqui porque é a primeira vez que aparece esse conceito. Então, para qualquer valor de x aqui, a função sempre vai ser constante. A mesma coisa acontece nesse intervalo aqui, ó. De 2 até 4, para qualquer valor de x, ó, sempre ele vai tocar o gráfico, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y, né? E sempre eu vou encontrar o gráfico em y igual a 2. Então, deve ter outra questão que está falando isso aqui, né? Vamos procurar ela aqui. De 2, ó, no intervalo de 2 até 4, a função é definida por f de x igual a 2. Então, sempre a qualquer valor de x,
a imagem, o y sempre é 2. Logo, no intervalo de 2 até 4, a função também é constante. Beleza? Então, é a função constante. Só reescrever aqui, ó, ficaria assim. F de x igual a 2. Beleza? Vamos ler aqui, ó. No intervalo de menos 3 a menos 1, ou seja, menos 3 está aqui, ó. Menos 3 até o menos 1. Deixa eu melhorar aqui. Pegar aqui azul, porque o gráfico já é vermelho. Então, aqui, ó, menos 3 até menos 1. No intervalo de menos 3 e menos 1, a função f é definida por... Aqui, ó, como seria difícil definir essa função, né? Olhando pelo gráfico, é uma coisa nova para vocês não conseguiram fazer isso no momento. Eu já dei a lei que define a função. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A igual a interrogação e B também interrogação. Logo, no intervalo de menos 3 a menos 1, a função é estritamente... Olha só, quando os valores de x estão aumentando, o que está acontecendo com a função? Está diminuindo, a imagem está diminuindo. Então, olha só, para eu definir o valor, lembra que a função afim tem essa cara aqui, né? Ax mais b. Então, você compara essa função com essa aqui, que você vai encontrar quem é o valor de A e quem é o valor de B. Ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Aí vocês lembram lá, ó, quando o A é maior que zero, ela é estritamente crescente. Quando o A é menor que zero, ela é estritamente decrescente. Então, compara aqui e olha o valor de A, de B aí, que você vai falar se ela é crescente ou decrescente. Vamos lá. No intervalo de menos 1 até 2, agora eu estou falando desse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 2, sempre olhando os valores de x, né? Quando estou falando de intervalo, estou olhando os valores de x. Dependendo do contexto, né? Aqui para a gente vai ser sempre x. No intervalo de menos 1 até 2, a função f é definida por f de x. F de x, nós vimos algumas funções hoje. As funções que nós vimos, vou escrever aqui, ó, que nós já conhecemos, tem essa cara, ax mais b, o a é diferente de zero. F de x é igual a ax, o a é diferente de zero, b é igual a zero. E f de x, eu estou colocando o mesmo nome, mas o ideal, vou até mudar. E também essa função que f de x é igual a x. Então, na letra, nesse item aqui, né? É uma desses três caras ali. Vou só mudar aqui o nome para não ficar parecendo que é a mesma função. Então, essa ali eu vou chamar de g de x, essa aqui eu vou chamar de h de x. Beleza? Eu coloco o nome que eu quiser. Você coloca o nome que você quiser aí também. Então, essa função a função é definida por... Tá fácil de descobrir, né? Essa lei de formação de uma função também tá fácil, depois você olhar aqui. No intervalo menos 1 até 2, a função é estritamente... Olha só, à medida que os valores de x estão crescendo, o que está acontecendo com os valores de y? Os valores de y estão crescendo. Então, também dá para você responder. Essa que nós já respondemos. E, por fim, no intervalo de 4 até mais infinito, ou seja, daqui em diante, não vou colocar aqui, né? Porque senão é como se estivesse acabando, não está acabando aqui. Então, o melhor seria de 4 até infinito aí, ó. Então, significa que isso aqui é de 4 até mais infinito. E lembrando que eu uso um colchete aberto, ou então parênteses fechado. Então, olha só, no intervalo de 4 até mais infinito, a função f é definida por... Também aqui seria difícil de definir essa lei, né? Então, eles já deram a lei da função aqui pra gente. Essa lei de formação é de uma função afim, sendo a e b, né? Eu estou querendo saber o valor de a e o valor de b. Então, você vai olhar para esses exemplos aqui para conseguir falar quem é o valor de a e b. Ou melhor, ainda falo o seguinte, falo mais. Pode comparar com essa aqui. Aí você vai falar quem é a e quem é b. Essa função é estritamente, aí vamos lá. Se o a for maior que zero, a função é estritamente crescente. Ela vai ser sempre crescente. Essa palavra estritamente é novidade para a gente, mas tudo bem. E se o a for menor que zero, ela é estritamente decrescente. Beleza? Então, esse aqui foi para resolver uns exercícios que talvez seja novidade para vocês. E também para tirar dúvidas. Então, 1 hora da tarde...
eu vou estar disponível para a gente estar discutindo as dúvidas de vocês, né? Alguma coisa que ficou para trás, que vocês não entenderam, beleza? Isso aqui encerra a semana 3, né? Na sequência aqui é a semana 4 já. Então, essa foi nossa aula do dia... Hoje são 23/9/2020. Essa é a terceira semana, beleza? Então, espero que o vídeo, embora seja bem amador, possa contribuir e possa ajudar vocês, beleza?